Existe um momento na história do cristianismo em que tudo poderia ter terminado antes mesmo de começar. Um grupo pequeno, sem poder, sem proteção, sendo perseguido pelas autoridades religiosas mais influentes da época, e no meio desse cenário, surge um homem que não era cristão, não era apóstolo, mas suas palavras impediram um massacre. O nome dele era Gamaliel. E o mais surpreendente, ele foi o mestre de um dos maiores perseguidores da igreja, Saulo de Tarso. Mas afinal, quem era Gamaliel? De onde ele surgiu? E por que um homem tão influente decidiu defender aqueles que estavam sendo perseguidos? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, para dentro do coração do judaísmo da época. Gamaliel fazia parte dos fariseus, conhecidos pelo conhecimento profundo das Escrituras. Ele era membro do Sinédrio, o mais alto conselho religioso de Israel. A tradição aponta que ele era neto de Hileu, um dos maiores mestres judeus. Gamaliel cresceu em um ambiente de ensino e sabedoria. Ele foi formado desde cedo para pensar, analisar e julgar com equilíbrio. E foi nesse ambiente que surge Saulo de Tarso. Saulo foi enviado ainda jovem para estudar em Jerusalém. Entre todos os mestres, ele foi colocado justamente aos pés de Gamaliel. Gamaliel ensinou Saulo a amar a lei e a defender suas tradições. Ironicamente, foi isso que levou Saulo a perseguir os primeiros cristãos. Mas enquanto Saulo se tornava radical, Gamaliel mostrava algo diferente. Ele era firme, mas também prudente. Os apóstolos haviam sido presos e interrogados pelo Sinédrio. A acusação ensinavam sobre Jesus, o que era uma ameaça para muitos líderes. A decisão estava quase tomada: matar todos eles. Mas antes que isso acontecesse, Gamaliel pediu para falar. Ele mandou tirar os apóstolos da sala e então falou algo que mudou a história, lembrando de outros movimentos do passado que desapareceram. Ele citou exemplos de homens que pareciam grandes, mas que acabaram sendo esquecidos com o tempo. E então disse: se esse movimento vem de homens, ele vai desaparecer. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo. E ainda podem acabar lutando contra o próprio Deus. Aquelas palavras trouxeram um silêncio carregado de sabedoria. Gamaliel não estava defendendo os cristãos, mas escolheu esperar e observar. Por causa disso, os apóstolos não foram mortos naquele dia. Eles foram açoitados, mas saíram vivos e continuaram pregando. O movimento cresceu, se espalhou e mudou o mundo. O mesmo homem que ensinou Saulo, o perseguidor, foi o homem que impediu que a igreja fosse esmagada. A Bíblia não diz que ele se tornou cristão, mas mostra que Deus pode usar até aqueles que estão fora para cumprir um propósito. Gamaliel foi equilíbrio em tempos de caos. Enquanto muitos agiam com ódio, ele escolheu pensar. Enquanto muitos queriam destruir, ele escolheu esperar. Em um mundo de decisões impulsivas, a sabedoria de analisar e não agir precipitadamente pode mudar destinos inteiros. Obrigado por assistir. Compartilhe esta mensagem e inscreva-se para mais reflexões como esta. Até a próxima!